Lá no cartório de registro de imóveis, onde ficam as matrículas dos imóveis ou as transcrições dos imóveis, lá no cartório, vamos pensar assim, ó, que as matrículas dos imóveis, que as transcrições dos imóveis são essa caneta. Qualquer coisa que levarmos para esse cartório, qualquer coisa, como qualquer coisa, professor, eu vou falar mais técnico aqui. Qualquer título, uma sentença, um ofício, um mandado, uma escritura pública, um contrato particular, qualquer documento que nós levarmos para o cartório, tudo, mas tudo que entra no cartório, a função do cartório é analisar. Então, eu estou levando isso daqui no cartório. O cartório, agora, depois da medida provisória, 1085, ele tem 10 dias úteis para analisar se essa carta de sentença, se esse mandado, se essa escritura pública faz isso na matrícula. Tudo, exatamente qualquer documento que entrar no cartório, a gente chama isso de qualificar o título. Qualificar o título é isso aqui, ó. Ele vai dizer se esse título se encaixa perfeitamente, como essa tampa. Olha como ficou perfeito? Ficou perfeito. Agora, visualizem aqui comigo, queridos alunos. A matrícula ou a transcrição do nosso imóvel é essa caneta aqui. Nós chegamos no cartório levando formal de partilha, mandado, escritura pública. O cartório vai qualificar esse título. Ele vai analisar. Essa tampa encaixa nessa caneta? Olha como que tá frouxo. Vocês conseguem visualizar? Ó, chega a cair. Tá vendo? Ó? O que ele vai fazer? Ele vai falar assim, olha, apresentante do título, esse título aqui não encaixa nessa caneta. E o advogado, ele vai analisar assim. Por que não encaixa? É culpa do título e eu altero o título. Então, o exemplo, é um título que veio errado lá do fórum, lá do processo de inventário, ou do inventário extrajudicial. Então, é um título que veio errado. Então, eu vou lá e mudo o título. Porque eu trago a tampa ideal para isso daqui. Mas e quando? O problema não é o título. O problema está na transcrição ou na matrícula. Pelo trabalho de retificação, nós pegamos essa matrícula ou transcrição que precisava de uma retificação, transformamos nessa matrícula e aqui nós vamos fazer isso daqui. Tem gente que fica bravo, às vezes, com o cartório indevidamente. Por quê? Lá no cartório, a matrícula do imóvel deve representar a verdade de tudo que está escrito na matrícula do imóvel. Quer ver um exemplo? Vamos pensar assim, ó. Lá na matrícula do imóvel está escrito que o proprietário registral é casado. Mas a esposa do proprietário registral já foi para o céu. Mas ainda lá na matrícula do imóvel consta ele como casado e não como viúvo. E agora, professor? Eu vou ter que retificar essa matrícula. Eu vou ter que atualizar essa matrícula, porque qualquer coisa que eu juntar na matrícula vai ter nota de devolução. Quer ver um exemplo? Imagina um imóvel que o marido comprou muito antes de casar. Casaram com comunhão parcial de bens. Lá na matrícula consta que ele é solteiro. Ele casou, ele não atualizou a matrícula para constar como casado e agora ele não é nem mais casado, ele é viúvo. Professor, o que eu tenho que fazer nesse caso? Ele vai ter que averbar o casamento e averbar a viuvez. Porque, lembra, ele comprou o imóvel antes. Lá na matrícula consta que ele era solteiro. Aí ele se casou e ficou viúvo. Mas na matrícula ainda consta solteiro. Ele vai até um tabelião de notas, lavra uma escritura pública de compra e venda, vendendo esse imóvel. Na escritura pública vai constar o quê? Viúvo. Lá na matrícula está constando o quê? Está constando o quê? Está constando que ele é solteiro. Como que de solteiro ele virou viúvo? Porque ele se casou e depois enviuvou. Então, nós temos que fazer esse caminho que chama retificação. Por quê? Porque essa escritura pública que a gente levar lá, ela não vai encaixar. Essa escritura pública, a matrícula consta, ó, solteiro. A escritura pública, viúvo. A escritura pública está errada? Não. O que está errado? Ele não atualizou a matrícula. Ele não atualizou.
Aí nós vamos levar, então, uma certidão de casamento dele e a certidão de óbito da falecida esposa. Da falecida. Então, a gente vai fazer com que o cartório coloque que ele se casou na data tal e já averbe que ele se tornou viúvo na data tal. Aí essa escritura que está falando que ele é viúvo, olha o que ela vai acontecer na matrícula. Tá, ele vende.